Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Gazeta Entrevista. No programa de hoje, como nós anunciamos no Gazeta Alerta, o programa de hoje dedica praticamente o tema da educação e especificamente da educação no nível superior, o terceiro grau. No primeiro bloco do programa, eu converso com Gessé Fernandes. Ele é um dos idealizadores, um dos líderes do movimento UFAC Livre. Gessé, boa tarde. Bom receber você aqui no programa Gazeta Entrevista. Bom, a pergunta mais imediata e óbvia, e é bom que você explique isso para o telespectador, é: o que é o movimento UFAC Livre? A que ele se propõe? Primeiramente, boa tarde. A princípio, o movimento UFAC Livre foi uma ideia que eu tive em meados de março de 2017, quando eu procurei por outros movimentos, pelo menos um movimento que tivesse relação mais com a direita na UFAC, né? Porque o que eu constatei durante o meu período que eu estudei na UFAC, né? Que a hegemonia esquerdista era muito grande dentro da UFAC. E o pessoal mais à direita, mais os conservadores, os liberais, os próprios libertários, eles não tinham voz dentro da universidade. E a minha ideia inicial foi justamente essa. Procurar criar um movimento que desse voz a esses estudantes, professores também, que se identificavam com a causa, né? Agora você, então, portanto, você quer ver a UFAC livre do pensamento de esquerda, é isso? Não necessariamente. A minha ideia principal era justamente se contrapor às ideias, entendeu? Que a esquerda colocava lá como as corretas segundo eles. Porque, no meu ponto de vista, eles tinham um domínio sobre todos os coletivos lá que estavam, né? Sobre... eles tendo domínio, sendo hegemônicos, sendo força hegemônica dentro dos vários espaços que a universidade constrói, qual é o problema disso? Na verdade, o que você busca é conquistar espaços de poder dentro da universidade. E isso é legítimo, não estou falando que não seja. Mas e o movimento UFAC Livre, portanto, tem razão de ser na medida em que é um movimento que busca a conquista de espaços. Sim. Agora, não me parece absolutamente correto o raciocínio de dizer que você, por exemplo, teve algum problema de ordem ideológica? Você foi julgado ideologicamente na UFAC? Na verdade, eu fui perseguido por professores que se identificavam como de esquerda, entendeu? Porque, no caso, eu sou estudante de economia, né? E antes de economia, eu fiz o curso de história. E no curso de história, é sabido que lá essa ideologia de esquerda ela é muito propagada pelos professores. E eu creio que existe, sim, por minha própria experiência, que inclusive outros colegas também, que professores eles faziam com que alguns alunos eles tirassem melhores notas e outros eles não davam as mesmas condições de determinados alunos. Eu presenciei isso, aconteceu comigo, entendeu? E foi justamente por causa desses pequenos pontos, entendeu? Não só disso, como também justamente desse lance da hegemonia que eu falei lá, da esquerda, que eu também, o ponto também que eu defendia, que justamente era abrir voz para essas pessoas de direita que não tinham até então. Porque eu inclusive, em novembro do ano passado, eu fiz um evento com a exibição do filme do professor Olavo de Carvalho, né? E nessa exibição, foi até meio que impressionante a quantidade de pessoas que compareceram ao evento. Foi muito ou foi pouco? A capacidade da sala era para 100 pessoas. Deu mais de 120, ainda ficaram pessoas do lado de fora da sala, entendeu? Ou seja, tinha muita gente que
que se identificava com a causa da UFAC Livre, com a causa conservadora, liberal, só que essas pessoas elas não tinham um movimento que falassem por elas, entendeu? Quando você fala causa conservadora, você está tratando exatamente do quê? Quando o movimento UFAC Livre defende o conservadorismo? Não, que é isso? Não necessariamente. Porque a gente pensa o seguinte, nós temos membros dentro da UFAC Livre e não existe um consenso ideológico de todos os membros, ou seja, nem todos são conservadores, nem todos são liberais, entendeu? Tem uns que são conservadores, outros são liberais. Aí a gente pegou e pensou o seguinte, bom, a gente precisa unir as forças, porque os próprios comunistas, socialistas, eles são muito unidos. Nisso a gente tem que poder falar sobre isso, né? Que eles são unidos. Enquanto o nosso lado não tinha tanta união assim. Os conservadores, justamente por eles se basearam mais em questões morais, em relação a coisas como aborto, liberação de drogas e tal, existia meio que esse contrassenso com os liberais, que já também tinham outro ponto de vista, mas justamente a gente tentou unir todo esse emaranhado de vieses ideológicos da direita, porque a direita também não é só... muita gente acha que a direita necessariamente é mais o conservadorismo, mais o cristianismo, o cristianismo, mas não necessariamente. A gente pode citar o liberalismo, o libertarianismo, conservadorismo, neoconservadorismo. Existem várias vertentes dentro da direita, entendeu? E a gente focou justamente em tentar unir principalmente essas bases mais fortes da direita. Agora, vocês falam a respeito do liberalismo como se fosse algo novo. O liberalismo, ao que me consta, é uma ideia que foi concebida no século XVIII. Sim. O que ela traz de novidade? Por que ele é necessário numa sociedade do século XXI? Por quê? Justamente, dentro do campo econômico vão existir muitas divergências em relação ao surgimento do liberalismo, em relação ao surgimento do capitalismo. Inclusive, eu sigo uma ideia que, no caso, de uma teoria econômica chamada da Escola Austríaca, que ela nega que o liberalismo ele tenha nascido no século XVIII, por aquela época. Ele é muito mais antigo, do lado do século XIII, com os escolásticos, com Tomás de Aquino e etc. Daí, partindo disso, o liberalismo, pelo menos os clássicos que são estudados dentro do liberalismo, pregavam justamente maior liberdade, emancipação e uma forma de você poder ter mais poder sobre si mesmo. Ao contrário dessas ideologias que a gente se contrapõe, que justamente interfere muito na vida do indivíduo, entendeu? Uma ideologia mais intervencionista, como uma social-democracia, ou o próprio socialismo, ou até um extremo comunismo, eles vão tentar intervir ao máximo, ou pelo menos de uma forma sintomática dentro da vida das pessoas. A gente, contrapondo a isso, defendemos que, de uma forma diferente do que já é proposto há muito tempo, no Brasil, porque liberalismo no Brasil, convenhamos que necessariamente nunca teve liberalismo no Brasil, né? Sempre foi a política no Brasil sempre foi mais à esquerda. Então, eu creio que, de novo, a gente ainda tem que... A esquerda, quando você fala isso, me perdoe, com muita presença do Estado, não é isso? Exatamente. Entendendo essa visão de esquerda, a intervenção do Estado. Você, obviamente, percebeu que nessas eleições, para presidente, sobretudo, no segundo turno, aqui em Rio Branco, de cada grupo de 10 pessoas, mais de 8 votaram em Jair Bolsonaro. Sim. Por que esse movimento UFAC Livre não tem conseguido adesão fora dos muros da UFAC? Ou tem e eu não estou informado? Na realidade, a ideia principal do movimento era justamente ser apartidário ou suprapartidário, entendeu? Nós não defendíamos
movimento, como que se fala? Você não fazia defesa de partidos políticos, Exatamente, né? partidos políticos. E no caso da candidatura do Jair Bolsonaro e da sua eleição, eu creio que foi uma forma meio que da insatisfação do povo em geral com o tanto de tempo que o PT estava no poder e o tanto de tempo que isso tudo gerou e fez com que o Brasil chegasse a essa recessão, a essa crise, a tudo que gerou, né, no Brasil. E inclusive a gente sentiu isso aqui no Acre também com a eleição aqui do Gladson, né? E meio que a UFAC Livre, ela não necessariamente teve a proposta inicial de defender ou um político ou um partido político. Eu creio que em relação a isso seja posto que o nosso movimento ele pensa em mais defender as bandeiras ideológicas, entendeu? Dentro da UFAC. Fora da UFAC, fora da UFAC tem outros movimentos de direita também. Inclusive eu queria aqui agradecer ao doutor Perazzo, Valdir né? Perazzo. Valdir Perazzo, exatamente, que ele nos auxilia muito no movimento FAC Livre, ele é presidente do Instituto Liberal e tal, e justamente em relação a isso. O movimento FAC Livre apoia o outro movimento chamado Escola Sem Partido? Não, então, justamente em relação à Escola Sem Partido, não tem um consenso dentro do movimento. Porque a gente prega que cada membro do movimento tem a sua posição. Eu tenho a minha posição em relação ao Escola Sem Partido, a meu vice-presidente tem outra, o secretário-geral tem outra, e assim por diante, entendeu? Nós não temos. Vai existir um evento, alguma agenda do movimento UFAC Livre que você pode aproveitar para divulgar? Sim, justamente. Por favor, rápido, que nosso tempo já está acabando. Semana que vem, nos dias 5, 6 e 7, a gente vai estar fazendo palestras na UFAC, né? Sobre temas como o libertarianismo, sobre temas como a crise de 29, que não é ensinada no nosso ponto de vista de uma forma correta nas escolas, né? Que é meio que deturpado. E no dia 7 vamos ter uma mesa redonda, e eu gostaria de salientar também que não só estudantes discentes da universidade estão convidados, como todos estão convidados. Então dia 5, 6 e 7. Exatamente. Que horas e onde? Vai ser no Centro de Convenções da UFAC, às 18 horas. Gessel, eu queria agradecer a sua participação aqui no programa Gazeta Entrevista. Gazeta Entrevista volta em instantes. Até lá.